Prováveis escalações do Vasco. Vou trazer aqui duas escalações que estão aí rodando nas redes sociais, trazidos aí pela galera do Atenção Vascaínos, pelo GE, enfim. Qual é o Vasco que vai jogar contra a equipe do Internacional? Também vou falar sobre esse imbróglio envolvendo o Andrei. Andrei tá sentindo dor? Não tá sentindo dor? Joga, não joga? Rapaz, as notícias estão aí bem controvérsias sobre o jogador. E óbvio que eu vou trazer informações sobre a semana, né, que o Vasco vai enfrentar aí após o jogo contra a equipe do Internacional. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaíno. Sobe a vinheta. Salve, salve torcedor vascaíno, salve minha galera do Comenta Léo, saudações vascaínas, aquele abraço para você que tá sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, muito obrigado pela sua audiência. Feriado, né? Quinta-feira de feriado, Corpus Christi. Hoje a gente entrando no horário diferente, já para trazer essa edição com muitas informações do Vasco. Óbvio que se tiver mais alguma coisa a gente vai trazer mais tarde aí no Shorts ou também num vídeo para vocês. Abraço para a galera que tá chegando pela primeira vez, seja bem-vindo. Eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. Vamos falar de Vasco, porque o Vasco joga contra a equipe do Internacional. Para quem não sabe, vou lembrar aqui pra galera. O Vasco treinou hoje, inclusive divulgando imagens aí nas redes sociais. O Vasco treinou hoje. Treina nessa sexta-feira. O que é que vai acontecer? O Vasco vai treinar e vai viajar direto para o Rio Grande do Sul. Lá, no sábado, o Vasco faz mais um treinamento. No domingo, entra em campo para enfrentar a equipe do Internacional. Esse é o planejamento do Vasco antes do jogo contra o Inter. Beleza. Prováveis escalações. Primeira coisa que eu gostaria de falar. Tá rolando um imbróglio muito grande sobre Andrei. Andrei tá na maioria das escalações, das prováveis escalações. Só que o Pedrosa trouxe essa informação. A galera que tá junto com o Andrei também traz essa informação de bastidores. Que o jogador tinha sentido dores. Hoje, o Jornal Lance trouxe essa matéria aí que você tá vendo na sua tela. Com dores no joelho, André Santos é dúvida do Ju Vasco para o jogo contra o Internacional. O volante sai mais cedo do treino desta quinta-feira por causa de incômodo. O jogador também sente dores, sofre com dores no tornozelo. Você tá vendo aí na imagem, que foi a imagem do Daniel Ramalho, o Andrei e o Marlon treinando normalmente, mas segundo informações aí do nosso amigo Joel Silva, sentiu dores e saiu mais cedo. Vou falar de novo, eu não tenho como diagnosticar, ele realmente apareceu tanto nos vídeos quanto também nas fotos treinando. Não sei o que acontece, eu não estava lá para ver. A informação que a gente tem é meio controvérsia, né? O jogador estava no treino, a gente viu na imagem, mas segundo trouxe aí o Joel, o jogador sentiu dores. Então, só o Vasco para explicar, né? Eu tenho meu pensamento sobre isso, mas enfim, em outros momentos a gente vai conversar sobre essa situação do André. Sobre a provável escalação, vou colocar na tela também uma matéria do GE que fala o seguinte: a tendência é que o próprio Barbieri, né, forme o meio de campo ao lado do Jair e Matheus Carvalho, que é o Andrei. Outra possível novidade, né? O Andrei junto aí com o Jair e o Matheus Carvalho. O ex-volante do Náutico entrou bem contra o Flamengo e treinou no time profissional principal. Uma possível escalação para o jogo no domingo é Léo Jardim, Pumita, Capasso, Léo, Lucas Piton, Matheus Carvalho, Andrei, Jair, Gabriel Peck, Alex Teixeira e Pedro Raul. Essa é, segundo o GE, a provável escalação do Vasco. Se a gente for para a provável escalação que a galera da Atenção Vascaínos trouxe, é algo próximo a isso, só que com Léo Jardim, Capasso e Léo, Puma e Piton, Matheus Carvalho no meio, Jair e Andrei Santos, Marlon Gomes jogando um pouquinho mais à frente, como se fosse um 4-4-2, Gabriel Peck e Pedro Raul. Eu vou dizer uma coisa, ser bem claro nessa situação. Parece que o Barbieri não quer abrir mão dos 3 volantes. Até então, é um sistema que mostra que o Vasco fica estéril no meio de campo. Seja com a entrada do Marlon, acho que no 4-4-2 com o Marlon funcionaria mais, do que você colocar de novo esses três caras de campo e tentar fazer esse jogo. Se eu sou Barbieri, eu vou ou no 4-4-2, que é muito difícil de se pegar em somente poucos dias de trabalho, ou no 4-2-3-1, com meio campo. Porque o Vasco precisa desse jogador armador,
O Flamengo jogou no 4-2-3-1 contra a gente e ganhou. E povoou o meio de campo. Acho que nesse momento, o Vasco precisa, principalmente, parar de tomar gol. Parando de tomar gol, aí o Vasco consegue, pelo menos, trabalhar a bola e conseguir chegar ao gol adversário. Essa deve ser a obsessão. Mas o Barbieri parece que está muito preso. Quando troca para um 3 zagueiros. Não, em momento algum ele consegue, ele volta a tentar colocar o time com o meio de campo. Então fica meio complicado pensar nisso, cara. Fica meio complicado conseguir entender o que é que o Barbieri quer. Óbvio que todo mundo já sabe que a gente pede o Barbieri fora, mas como ele é o técnico do Vasco, a gente tem que analisar essa situação. Como o Vasco deve ir a campo. Então, se é para ir para jogar contra o Inter, não tem opções, faz uma opção mais resguardada. Traz um ponto de lá, pelo menos. Já que a gente não consegue isso há muito tempo. A gente já tem o quê? Desde o jogo contra o Coritiba, são 4 jogos que a gente não sabe o que é somar pontos. A gente somou pontos contra Coritiba, Fluminense. E depois perdemos pro Santos, São Paulo, Fortaleza e Flamengo. Então, cara, é complicado. Eu espero que dê certo. O Vasco tem que ganhar pontos. Agora, tem muita gente que tá falando, eu quero que o Vasco perca para o Inter, para o Barbieri cair. Cara, nesse momento o Vasco tem que somar pontos. Muito. O Vasco vai ter aí, depois do jogo contra o Inter, 11 dias. O Vasco joga no dia 11, só joga na quinta-feira, dia 22, contra o Goiás. Por quê? Porque tem a data FIFA no meio. Provavelmente o Vasco não vai ter Puma Rodrigues nesse jogo. Porque ele joga no dia 20, contra a equipe da Costa Rica, ou Nicarágua. Acho que vai ser muito pouco para ele jogar contra o Goiás. Aí Paulo Henrique deve entrar, ou o próprio Gabriel Dias, ninguém sabe. Então, cara, tem que fazer alguma coisa e principalmente não tomar gol. O Vasco, quando toma gol, o Vasco vira um passageiro da agonia. Eu espero muito. Para essas próximas semanas, promete muita coisa depois do jogo contra o Inter. Reunião envolvendo 77 e Vasco mais uma vez. Reunião pedida pelos conselheiros. Alguns conselheiros protocolaram um pedido de reunião em que o Brax, o Duque, Estrada, o Salgado, o Luiz Melo, o próprio Osório dê explicações aos conselheiros, tanto de oposição quanto de situação, o que é que está acontecendo na SAF. Então, cara, nesse momento, é o momento de se resguardar. Se o Barbieri quer realmente continuar no trabalho do Vasco, ele tem que mudar e ele tem que entender o seguinte. Eu, Léo, tô aqui todos os dias falando, o Vasco precisa de um meio, o Vasco precisa de um meia. Se ele tem um cara barral ali que pode fazer isso, joga o cara pra jogar. Como ele fez com o Orelhano. Bota o Orelhano pra jogar. Pelo menos a gente viu, o Orelhano não funcionou. Tá pronto. Apesar de que eu acho que botaram o Orelhano numa bomba desgramada. Mas tudo bem, o Cocão também foi colocado numa bomba e conseguiu ir bem. Mas faz isso, cara. Coloca, mostra pro torcedor, olha, eu não tenho opções. Enquanto ele continuar nessa questão de 3 volantes, aí bota 3 zagueiros, não funciona, ele volta pros 3 volantes, não funciona também. A gente não vai saber se o problema é do elenco, porque ele não coloca um 4-2-3, ou se o problema é dele. Enfim. Então é isso. Espero muito que a gente tenha um bom resultado. Vocês estão vendo aí, parece que o Cocão vai ter opção, né? Vai ser opção nesse time do Vasco. Parece que ele tá ganhando espaço, tá treinando bem. Chamou a atenção realmente. Alguns amigos analistas também perguntaram, cara, quem é esse Matheus Cavalho? É da Bahia? Não, o cara veio do Náutico. Mas enfim, espero que ele consiga também se firmar, né? Assim como tal qual o Dedé naquela época. Então é isso. Muito obrigado, tamo junto, até a próxima. Qualquer nova informação a gente traz aqui para vocês. Lembrando que temos ainda apuração sobre a questão de reforços. Aquela informação de 6 reforços, 3 para ser titular, é verdadeira sim. Temos que ver a questão do patrocínio. O Vasco tinha uma aproximação com a Amazon, depois não. Então o Vasco já está sem patrocínio da Ebron na camisa desde o clássico contra o Flamengo. Vai ter que buscar. Vamos ver como é que o Marcelino vai se comportar nisso aí. Não está correspondendo até o momento. Veio do Flamengo com pompas. Mas enfim, esperamos que as coisas funcionem tanto internamente quanto externamente no Vasco. Tamo junto. Deus abençoe. Até a próxima. Valeu!